Ai, deu ganho $10.000, nossa, que bosta. Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o @isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje nós vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 13 de fevereiro de 2021 até o dia 19 de fevereiro de 2021. Nessa semana, Carnaval do Desrespeito. A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou 27 estabelecimentos comerciais por aglomerações no período de carnaval na cidade. E com LeBron James e Kevin Durant como capitães, a NBA divulga os times do All-Star Game que vai acontecer no dia 7 de março em Atlanta. Sem vacina. Os estoques da vacina contra o Covid-19 estão no fim ou à beira do fim em muitos municípios brasileiros. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, mais uma temporada. Começando, na verdade, né? Começando agora, a gente tem identidades visuais novas, novos formatos, novas conversas, mas as semanas sempre acontecendo da mesma maneira aqui, com muita meditação, muitos anúncios, muitas, ou nem tantas, aulas, mas muitas dores que acontecem por aí. E, enfim, né? Negligências que acontecem, conquistas que vão acontecendo, enfim, várias coisas, várias novidades, várias semanas agora pra frente no nosso terceiro ano aqui de mais uma semana. É isso aí, cara. Como você falou, uma nova temporada com um novo visual. A gente quis mudar um pouco, não só a questão visual, né, que talvez seja a mais marcante, mas a gente resolveu fazer uma contextualização aí no início do programa, para que quando a gente escute isso daqui a 2, 3 anos, né, daqui a sei lá quantas mais temporadas, a gente consiga lembrar o que tinha acontecido, né? Então, a gente fez essa mudança. Espero que vocês gostem, que mandem, por favor, aquele feedback maroto, né? Já vamos adiantar aqui. Pois é, porque como fechou a temporada, hoje a gente vai divulgar quem foi o vencedor ou a vencedora do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, e já vamos abrir então o ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que tem o pior encadeamento possível de palavras, mas começou dessa forma e a gente vai levar assim agora por toda a eternidade do programa. Tá certo. Então, vamos começar. Fala pra mim o que aconteceu na sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Maravilha. Então, minha semana tem aquela base de distanciamento social bom na medida do possível, porque tem que sair pra fazer compras e afins, né? Meu francês medião, pior que semana passada. Meditação foi boa, né? Acho que 1 ou 2 dias que eu acabei não meditando, porque era feriado, tudo, e aí mexe um tanto com a rotina, então aí eu acabei, né, acordando um pouquinho mais tarde que o normal e tal, e daí acabou dando uma bagunçada nesse meu modo automático de fazer as coisas. Eu acordo, tomo café, medito e começo a trabalhar. E aí, como teve dias aí que eu fiquei um pouco mais tranquilo, né, porque eu não tive aulas todos os dias, né, teve recesso da universidade, aí deu uma mexida, eu acabei não meditando. E aí, já emendando essa questão de aulas, eu tive aulas, né, eu teria aulas só na quinta e na sexta, porque segunda, terça e quarta foi recesso devido ao carnaval. Na quinta-feira, na semana anterior, eu tinha passado um trabalho para a turma, quinta e sexta é uma turma só que eu dou aula, né, uma matéria só, melhor dizendo. E eu falei, quinta-feira, né, o trabalho para entregar no sábado, então quinta-feira eu deixo livre para vocês, né, usarem o tempo da aula se quiserem, né, desenvolver o trabalho e etc. E aí quinta eu acabei não dando aula, dei aula de fato só ontem na sexta-feira. E aí, né, o restante da semana eu consegui só ir preparando a aula e até mesmo descansar, né, porque eu tô dando aula todos os dias da semana e aí, né, dá um tempo agora para descansar a voz, tudo, e descansar bem, porque nessa semana eu tinha comentado nesses tempos que eu tinha ido na dentista para ver uma questão de sensibilidade nos dentes. Essa semana começou uma dor também, um pouco diferente que a sensibilidade, e eu voltei lá, né, para ver o que era, e no fim das contas, né, foi diagnosticado que eu precisava fazer um tratamento de canal. Então eu perdi minha invencibilidade nos dentes, que eu não tinha feito nenhum canal até então. O máximo que eu tinha feito eram restaurações, né, assim, de rotina e tal. E aí eu tinha comentado em dezembro que eu tinha feito uma restauração, né, no dentista ainda em Maringá, e era uma cárie que eu tinha deixado, né, negligenciado, deixado um pouco para depois, por conta de pandemia. Eu deixei minha limpeza um pouco para depois, e acabou que a cárie que estava ali se desenvolvendo avançou um pouco além do que seria fácil de tratar numa restauração, e isso acabou ainda agora, precisou de fato de fazer o canal, porque a dor estava continuando, avançando e tudo mais. E aí minha reflexão vai partir disso daí, né, até que eu falo de negligências e tudo, mas eu vou desenvolver daqui a pouco. E aí no restante, eu tive bons resultados nos anúncios online, por sinal meus melhores resultados com aquela cliente do estúdio de dança, digamos que em fevereiro eu literalmente dobrei todos os resultados que eu tinha tido até então. Então eu tinha anunciado com ela em novembro, em janeiro, então
somando os resultados desses 2 meses, eu fiz esse mesmo número em fevereiro. Isso até agora, dia 20, né? Eu estudei os relatórios e eu foquei em usar o orçamento numa janela de tempo do mês e tive ótimos resultados. Acredito que ela esteja feliz, né? Vamos ver depois se ela vai renovar agora em março. E o último ponto foi que eu fiz algumas correções, né, das minhas orientações de estágio essa semana, ainda durante o recesso e tudo, só para ir agilizando as coisas, para não deixar acumular. E aí tudo bem com as minhas orientandas. No mais é isso, daqui a pouco eu volto para falar mais sobre essa questão de dentes, né? No momento a palavra é tua. Opa, obrigado aqui, eu tô recebendo a palavra aqui, muito obrigado a todos os presentes. Cara, a minha semana, ela foi bem maneira, foi legal, aconteceram muitas coisas, inclusive coisas inéditas na minha vida, mas vamos começar cronologicamente. Final de semana, eu e a Bela, a gente saiu com alguns amigos dela, a gente foi no famoso Bar do Pérez, que é um bar a céu aberto, que eu realmente não gosto de lá. A energia de lá é muito ruim, eu não gosto. Só tem gente bêbada, gente assim, fora dos padrões, mas de um jeito que não me atrai, assim, porque tem muito cheiro de cigarro naquele negócio e, enfim, não foi legal, mas eu fui porque ela queria ir, daí a gente foi junto com o Pedro e tal. Eu fiquei, acho que mais cuidando do Pedro do que fazendo outra coisa, se bem que ele dormiu boa parte do tempo também, então, assim, foi legal. É legal ter experiências diferentes, né, fazer algo que quebra um pouco essa rotina. E foi meio que aconteceu isso no final de semana. Também no final de semana, depois desse evento aí, né, eu fiquei com alguns problemas, eu fiquei com muita dor de cabeça. E aí a gente foi até a casa da Bela e eu tava bem mal, assim, sabe, com muita dor de cabeça e tal, doendo a nuca. E aí, como a Bela, ela é técnica em enfermagem, né, ela já fez alguns exames básicos ali. Ela, ao medir minha pressão, viu que eu tava com a pressão alta, assim, tava variando bastante e que os meus batimentos cardíacos estavam muito baixos. Então, basicamente dormindo eu melhorei. Mas, segundo suspeitas, isso pode ser alguma sequela do Covid, né? O meu pai tá com problemas parecidos e ele tinha ido no médico. E segundo esse diagnóstico, ou pré-diagnóstico, não sei a palavra correta para isso, foi relatado que pode ser sequelas do Covid. Eu marquei um cardiologista para terça-feira, então dia 23 estarei no cardiologista para fazer os meus exames e ver se tá tudo certo. Também nessa semana a gente teve o carnaval, né, como a gente leu a notícia no início do programa. Não teve absolutamente nada de carnaval para mim, porque a gente trabalhou normal, né, os hospitais aqui estão funcionando a pleno vapor, quase que totalmente lotados. E, cara, e o carnaval em si aqui na cidade foi zoado também. Assim, a Paraná, que é a rua onde tem todos os bares aqui da cidade, né, ou pelo menos os maiores ou mais conhecidos, ela tava lotada, então assim, né, foda-se o Covid. E, falando em Covid, infelizmente a minha avó pegou o Covid, cara. Ela pegou o Covid, foi diagnosticada ontem, né, ela fez o exame ontem, já saiu o resultado, detectaram o Covid nela. Ela já está em casa, assim, ela tava com febre, dor de cabeça, mas aparentemente ela já tá melhor, então, menos mal, né, vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer. Nessa semana também, eu demiti uma funcionária e contratei uma nova, mas, assim, não teve nada demais, mas essa funcionária ela já queria sair do emprego porque ela tava tretando com a mulher que indicou ela, o que é bem engraçado, sabe? Elas são as famosas comadres, sabe? A filha e o filho dela, enfim, alguém tem uma relação ali e elas são comadre, basicamente é isso. Aí essa moça da cozinha indicou ela, eu falei, beleza, né, essa indicação sua, vou contratar e tal. Contratei e só deu problema entre as duas ainda, cara, esse que é foi a parte engraçada e cômica disso tudo, que as duas ficavam brigando muito, falando que uma não trabalhava, a outra falando que ela só fica me cobrando, não sei o que, e enfim, no resumo da história, tipo, entrou pra uma perspectiva pessoal, e aí, assim, essa mulher que eu mandei embora, ela já não tava atuando profissionalmente de forma adequada, sabe, ela tava trabalhando de uma forma bem ruim, assim, na questão de lavar louça, sabe, de preguiça e tal. Aí eu falei, quer saber, eu já vou cortar isso também, porque tô cansado de ficar recebendo reclamação. Não só dessa funcionária que indicou, mas de outras funcionárias também. Eu falei, já cortei uma pela raiz e contratei uma nova que a princípio tá dando tudo certo. Nessa semana eu também terminei de ler um livro, olha só que coisa maravilhosa. Saudades leituras. Pois é. É o livro que eu comprei faz um bom tempo já, que é A Lenda de Huff Gunner. Então, eles são 3 volumes, eu terminei o primeiro, estou lendo o segundo já. E vamos ver aí, né? O quarto é pra sair esse ano. Vamos ver se eu consigo terminar toda a saga aí em 2021. E, por fim, mas com certeza não menos importante, eu me classifiquei para o torneio sazonal de Legends of Runeterra. Aê!
Parabéns pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Palmas. Nunca duvidei. Nunca duvidou. Inclusive foi o mesmo comentário que você fez no Instagram. Cara, foram partidas muito loucas, mas eu vou relatar isso daqui a pouco, porque também vai fazer parte da minha reflexão da semana. Então fica aí, porque a história de como eu me classifiquei é interessante. Mas, então, vou passar a bola pra você, porque é a nossa praxe, né? Nossa rotina, que você, por favor, relate primeiro a sua reflexão. Beleza, relatar aqui, porque daqui a pouquinho tem que ir na feira, que estamos gravando no sábado cedo e, né, tem que dar um corre aqui pra preparar minhas marmitas da próxima semana, que é ritmo normal daí. Mas então, a minha reflexão, como eu falei, ela segue, né, dessa questão aí do tratamento de canal, né, que eu fui na mesma dentista que me atendeu, né, mês passado, com a questão da sensibilidade. E aí eu fui pensando, né, das pequenas negligências que a gente faz, né, no caso, o hábito de passar fio dental, de não passar fio dental, melhor dizendo, que acabou contribuindo para o surgimento e desenvolvimento dessa cárie, que acabou levando à restauração, né, uma restauração grande em dezembro ainda. E aí, isso daí, né, sei lá, eram umas negligências de uns gastos tão pequenos, do tipo, sei lá, um fio dental com uns 10 reais, né, um negocinho de fio dental. Não passar isso, não ter esse hábito de passar fio dental, acabou fazendo essa cárie, que daí a cárie depois, né, teve esse tratamento, essa restauração, que tentou resolver, no fim das contas, resolveu por um tempo e acabou precisando fazer um canal que tem um preço muito mais elevado, que se você mantesse, né, esse hábito aí de cuidar de uma higiene dental mais adequada. E enfim, né, são coisas que a gente faz às vezes, sei lá, por comodidade, às vezes acha chato se cuidar, né, fazer esses procedimentos aí sei lá, de higiene mesmo. Acho que só a escovação dá conta e, enfim, né, negligências que levam a grandes perdas no futuro, né, pequenos gastos, pequenos trabalhinhos, né, que às vezes podem parecer chatos hoje, são coisas que, enfim, te poupam dores de cabeça, te poupam dores de outras formas, né, dores no bolso, inclusive, mais pra frente. Mas é isso, só essas questões de negligências que levam a algumas perdas e dores em um futuro muito próximo. Exatamente, cara. Cara, é complicado, né? Você paga as consequências, né? Então, isso quase que entra em conflito direto com aquela coisa do tipo, só se vive o hoje, sabe? Eu não gosto muito dessa perspectiva de vida, de tipo, faz tudo hoje, tipo, não precisa se cuidar e coisa assim, sabe? Porque as pessoas acham que elas vão morrer rápido, quando, na verdade, tipo, você vai morrer sofrendo e causando problema pros outros ainda, né? Então, eu gosto muito dessa sua reflexão, porque ela basicamente é a minha ideologia de vida, né? Então... Sabe o que eu acabei de lembrar? Que eu não relatei no meu relato por relapso meu, mas essa semana também poderia ter entrado na minha reflexão, assim, né? Dar um complemento, porque eu contratei um seguro de vida essa semana. Então... né, com esse pensamento, né, de justamente não pensar só no hoje, de né, olhar para o futuro e tentar fazer assim proteções, né? Então, o seguro de vida não é só para no caso de morte. Morreu de menos, né? Se morreu, acabou. Mas eu fiz pensando, sei lá, em tipo, sei lá, um Schumacher da vida aí. O cara não importa quão bom ele era, tudo. Um acidente aí deixou ele vivendo na cama, né? Então, você tem que estar preparado em algum nível, né? Então, tem uma reserva ali, se você morrer, você tem uma assistência para o pessoal conseguir, né, te dar um enterro digno, ou mesmo se você tem família, você tem um dinheiro para deixar para eles conseguirem se reestruturar minimamente. Enfim, né, pensando aí um pouco, não só no hoje, né? Exatamente. Que nem eu falei, é a minha ideologia de vida, sabe? Eu gosto de pensar no futuro, porque se a gente analisar probabilisticamente, né, tipo, a chance da gente morrer em algum acidente, alguma coisa assim, ela é baixa, sabe? Porque as pessoas, elas associam que, tipo, aconteceu com algum conhecido e, vai acontecer comigo. Assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Só que se você comparar a quantidade de bilhões de pessoas que existe na Terra, sabe? Assim, estatisticamente você é quase como se você fosse premiado, sabe? Aquela coisa de, tipo, do acidente de avião, sabe? As pessoas têm muito medo de acidente de avião, só que quando você for comparar, é muito mais provável você morrer num acidente de carro do que você morrer num acidente de avião, sabe? Sim. É meio que
parecido as coisas. Eu acho que talvez a falta do conhecimento estatístico gere isso, sabe? Da mesma forma que a falta de conhecimento de como funciona, de como você pilota um avião, gera esse medo de tipo, meu Deus, o avião vai cair, eu tô no ar, coisa assim. Uhum. No resumo, a falta de conhecimento gera medo, né? Pois é. E é isso, tua reflexão agora? Sim, minha reflexão. Então, a minha reflexão vem acompanhada da minha história de como eu me classifiquei pro sazonal e de como isso é feliz e como isso é triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho 2 contas no lore, né? E eu joguei pra me classificar com as 2. A principal eu não consegui classificar, porque, cara, foi uma partida assim muito acirrada, mas infelizmente o deck ele não contribuiu, sabe, com a minha partida, e também o cara teve assim uma sorte gigantesca de ter comprado uma carta que ganhou o jogo pra ele, sabe? Ele tava com nenhuma carta na mão, e eu tava com 4 de vida, ele tava com nenhuma carta na mão, e eu tava tipo com 6 cartas na mão e 3 unidades em campo, ou seja, eu tava em perspectiva, meu único problema era a quantidade de vida que eu tinha. Mas em questão de recursos, em questão de ofensiva e de controle de campo, eu tinha tudo, sabe? Era só, cara, eu só preciso que ele não compre uma carta específica que ele tinha 2 no deck. E daí ele comprou, tipo, paciência, né? Eu só fiquei triste, falei, que beleza, né? Vou fazer o que? Acontece. E aí acabei perdendo essa disputa. Mas daí na conta secundária eu me classifiquei de uma forma inusitada, que foi basicamente... Eu fui jogar contra esse último oponente, e aí o meu deck ele tinha vantagem, né? Porque a gente faz... Nessa competição, você tem 3 decks, você bane um do oponente e tem que escolher entre 2 que sobraram. Os meus 2 ganhavam vantagem dos 2 dele. E aí eu escolhi um deck, ele escolheu o outro e eu tinha vantagem. Só que aí, antes da gente começar a partida, eu não sei se caiu, se ele desconectou, se ele se rendeu antes, mas antes de começar a partida, simplesmente apareceu vitória, e aí eu, tipo, eu achei que era um erro e que eu ia ter que jogar outra partida com outra pessoa, né? E aí não, aí eu me classifiquei, eu não sei se ele quitou, se ele fechou o jogo, se ele tiltou, o que aconteceu, mas basicamente eu ganhei a minha classificação sem jogar a última partida, né? Eu tinha que jogar 3, eu ganhei 2, e aí a terceira, que era pra ver se eu classificava, aí não deu nada. Tipo, o cara caiu. Na outra, na minha conta principal, eu joguei as 3 também, eu ganhei as 2, né? Daí na última, que era pra eu classificar de vez, aí eu acabei perdendo por causa dessa fatalidade, digamos assim. Mas tudo bem, né, cara? O importante é que eu tô aí pra disputar, né? Então, quem sabe se eu conseguir agora 5 vitórias seguidas no domingo, né? São 5 rodadas. As 32 pessoas que conseguirem 5 vitórias, elas se classificam pra segunda etapa. E quem tá classificado pra segunda etapa já automaticamente garante premiação em dólar. Então, olha só. Top 32 já ganha $150. E aí, dali pra frente, até o primeiro que ganha $10.000. E, cara, a minha reflexão é essa, de tristeza e de alegria, sabe? Por um lado, eu tive azar, né, entre aspas, de o cara comprar carta e ganhar, e por outro, eu tive muita sorte de eu nem precisar jogar a última partida porque o cara caiu, ou desconectou, ou se rendeu, não sei. E aí, assim... Eu fico com esse misto, porque a verdade é que eu queria me classificar com a conta principal, porque a conta principal carrega o meu, entre aspas, o meu nome, né? A minha alcunha, digamos assim, que é Xoxin. E a segunda, ela é tipo uma brincadeira que tinha quando eu trabalhava na BV Financeira ainda, que eu tinha um gerente que quando ele tava empolgado e ele queria que eu fizesse alguma coisa, assim, tipo, que ele queria que eu mostrasse desempenho, algo assim, ele falava tipo, vai lá, Gafúria neles. Porque Gafuri é o meu sobrenome de fato, né? De batismo. E aí ele falava, você tem que ter Gafúria, vai com Gafúria neles. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa porque eu acho legal a sonoridade, né? A Bela também gostou muito, falou, nossa, é muito bom esse nome, não sei o quê. Eu falei, vou colocar a conta secundária com esse nome. E aí, eu acho que é isso que me deixa mais borocochô, assim. Não é tipo, eu não tô de fato triste, tipo, que merda. Sabe, pelo menos eu me classifiquei. Eu tô tipo, beleza, classifiquei, vamos lá. Eu ganho $10.000, nossa, que bosta. Assim, é difícil conseguir. Até porque essa conta secundária, ela não tem todas as cartas. Eu comecei a jogar com ela faz, sei lá, um mês. Eu tenho basicamente 3 decks. E vão ser esses 3 decks que eu vou ter que usar, sabe? E é isso aí, vamos rezar, rapaz. Legal. Eu acho, primeiramente, parabéns, né, pela classificação. Obrigado. Mas eu acho também as reflexões em algum nível se complementam do tipo... São redundâncias, né, que você faz, né, especialmente, fiz essa outra conta pra brincar e tudo, pra ter, sei lá,
uma outra experiência ali no jogo do que jogar só com a conta principal, que ela tá com, sei lá, uma outra seleção de oponentes e tudo mais. No fim das contas, acaba soando um tanto parecido, acaba tendo uma aproximação, porque são mecanismos de redundância que você até usa para aumentar as suas chances de sucesso, né? Você faz as suas proteções, da mesma forma que eu falei. Um seguro de vida, né? Umas procedimentos rotineiros para você tratar umas coisas ali, fazer suas manutenções e não ter grandes perdas lá na frente. Você tendo essas redundâncias, essas duas contas e tudo, você maximizou suas chances, aumentou suas probabilidades de jogar e conseguir melhores resultados que você queria. Se você tivesse só com a sua conta principal, você teria sido eliminado, acabou, você não teria essa reflexão aqui. Quem sabe agora, a gente ficar na torcida para vir relatos agora aqui nas próximas semanas de você se classificar, pontuar, enfim, conseguir premiações, né? Porque no Pokémon a gente já sabe que por vários relatos você tem ótimos registros. Vamos ver agora com o Larzinho, né? Exato. Assim, eu ainda me considero um jogador casual porque eu não tenho tanto tempo de dedicação. E eu não queria exatamente dedicar muito tempo ao lore, porque a minha faculdade começa mês que vem, né? Então, dia 1º de março eu já vou estar estudando. Então, eu vou diminuir ainda mais o meu ritmo no lore. Eu queria ir me desacostumando desde já. Então, eu não lembro se eu relatei aqui em outro programa, mas eu falei, cara, eu tenho que me assumir como um jogador casual, de fato, né? Não posso ficar, pensando no competitivo e nem em ganhar dinheiro e coisa assim. E eu tenho que traçar uma meta pra, me classificar pro torneio sazonal somente com as contendas, que são é um jeito mais, digamos, mais rápido em questão de tempo pra você se classificar, né? Ou de outro modo, você tem que ficar entre os 700 melhores da Master, dos mestres, no caso. E assim, eu sempre pego mestre, sabe? Só que eu demoro pra pegar porque eu jogo pouco, né, em tese. Se você for ver, por exemplo, os jogadores que eu acho que estão no mesmo nível que eu, ou piores do que eu, esses jogadores, eles fazem live, sabe? Eles jogam 8 horas por dia. No mínimo 4 a 5 horas por dia, sabe? E eu jogo 1 hora, que é o intervalo do meu almoço, sabe? E, que agora assim, não tem mais The Office. Agora não tem mais The Office, mas tem outras séries aí que eu tô assistindo e, inclusive, vai ser a minha recomendação. Então, vamos pra sessão mais? Vamos pra sessão mais. A primeira sessão mais de 2021. Vamos lá. Da temporada, né? 3 de 2021. Então, a gente tem feedback? Não temos feedbacks, mas a gente tem uma obrigação moral aqui de comunicar quem venceu o ranking 2020, mais uma semana de feedbacks. Que agora acabou a temporada, eu disse que eu não faria leitura até ter novos feedbacks, não teve feedbacks, então a gente tem aqui a última relação, que foi da seguinte forma. Vou ler invertido para causar aquele suspense, né? Então, com um feedback, nós tivemos Varejo e a Admiradora do Xoxin. Com 3 feedbacks, nós tivemos Elian, Denis, o Príncipe Nigeriano e Lucas. Com 4 feedbacks, né, agora top 2, nós tivemos a Bela. E com 10 feedbacks, isoladíssima na liderança, aí se firmou como a vencedora do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, a Silvia. Então, novamente parabéns. Uma salva de palmas aí pra Silvia. A gente não tem prêmio, né? Então esse é o carinho como fã que a gente tem por aqui. Mas muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Espero que esteja acompanhando ainda, mesmo que não mandando feedbacks regularmente, né, nos últimos tempos. Mas espero que continue acompanhando a gente na próxima temporada. Todo mundo aí que não venceu, agora vocês têm mais 52 semanas de tentativas aí para começar, né, a mandar feedbacks e pontuar. Porque o ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, começa a valer a partir de agora. Que a gente não tem feedbacks essa semana, então a gente vai ter que ir de indicação. Muito bem. Então, cara, de indicação eu tenho 2 pra essa semana. Uma delas é uma série e outra é uma música. A série é Modern Love, uma série exclusiva da Amazon Prime Video, que, cara, conta com um elenco, assim, de peso. Andy Garcia, Anne Hathaway, Dave Patel, e tantos outros, assim, rostos que você já deve ter visto em outras séries ou em outros filmes. Cara, ele é uma série de amor. Ele é o Black Mirror do amor, só que sem Black, sem Mirror, sabe? Mas ele possui umas histórias cruzadas, assim, que são bem legais, cara. Elas são bem bonitas, assim. São histórias pra você aquecer seu coração e, se tiver num momento aí de muita emoção, você pode até chorar em alguns episódios. Maravilha, não conheço, então tá na minha lista, acho que essa já tá na minha lista no Netflix, eventualmente eu vou ver, mas pra variar, eu não conheço as suas indicações ainda.
Então pode seguir pra próxima. Inclusive, o Modern Love é uma série muito fácil de você maratonar, sabe? Elas são, se não me engano, 8 episódios e cada episódio tem 30 minutos, sabe? Então é bem tranquilo pra você conseguir maratonar toda a série. E o legal é que cada episódio é uma história diferente, então você pode assistir, tipo, o primeiro e o terceiro, o segundo, daí o quarto, o quinto e o primeiro. Só que, assim, o importante é que você assista o último por último. Isso é importante. Eu falei Netflix, mas é Prime Video que você tinha comentado antes, mas tá na minha lista também, enfim, eventualmente eu vou assistir. Ok. E a segunda indicação que eu tenho é a música Wings, do Macklemore and Ryan Lewis. O Wings, né, que significa asas em inglês, o S do Wings, ele é um cifrão, tá? Então é como se fosse wing e aí dinheiro, no caso, pra você ficar fácil. Fica aí a tradução. Cara, ela é uma música muito, muito foda, assim. Ela é uma música antiga, que eu tinha ouvido há algum tempo atrás, alguns meses. E, cara, nossa, essa música, ela me impacta de um jeito que chega a me arrepiar, assim, toda vez que eu ouço. Me dá uma empolgação, porque ela é uma música anticonsumista. E, cara, ela tem algumas frases, assim, ela traça um paralelo com a infância, né, do cantor. Então, ele fala sobre a experiência dele de ter ganhado o primeiro Air Bubbles da Nike, que era tipo um tênis profissional ali na época nos anos 90, sabe? E ele ganhou esse tênis e ele vai falando, tipo, que esse tênis me definia quando eu era criança e tal, bababá. E aí ele vai falando sobre, tipo, as pessoas falavam pra eu consumia. Aí falava sobre, tipo, eu tinha que guardar esse tênis na caixa. E ele vai contando, tipo, sobre o irmão do amigo dele que foi morto por causa do tênis, sabe? Porque ele era negro e tal. Cara, é uma música, assim, muito, muito foda. Muito foda. Ela é, em estilo, ela é um hip hop, só que ela tem violino, sabe? Tem coro, tem um coral de crianças, assim, sabe? É muito foda essa música. Eu acho, sabe, absurda. Eu, inclusive, gostaria de declamá-la aqui, mas eu não vou fazer porque o tempo é curto. Mas o gênero dela é hip hop e como você gosta de Eminem, etc., eu tenho absoluta certeza que você vai adorar, principalmente se você se você prestar atenção na letra. Maravilha. E se você assistir um clipe também, porque, né, basquete, você ama basquete. Maravilha. Essa sim eu vou ouvir, ver, né, assim que eu estiver na edição, pra eu lembrar disso, eu pauso a edição e aí eu dou uma conferida no YouTube e aí depois eu te digo o que eu achei. Tá, inclusive eu vou mandar pra você, porque eu tô com ele aberto aqui, tá fácil. Muito obrigado. Então, é isso? Chegamos na parte final. Isso aí, aqueles recadinhos. Ótimo. Então, se você quiser mandar um feedback para nós agora, que você pode ser o campeão da temporada 2021, você pode nos mandar um feedback no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você preferir, você pode mandar mensagens pessoais nos nossos Instagrams. Você pode mandar no meu, que é @minxoxin, sou eu. Ou você pode mandar no dele, que é o @sbole. Se você quiser colocar na roleta russa dos podcasts, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também pede para você seguir nosso perfil do Instagram, porque, enfim, né, a gente vai conhecendo cada vez mais nossa audiência, né? Os analíticos ali vão dizendo pra gente, né, um pouco quem são essas pessoas que acompanham a gente. Se são mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais depende da faixa etária, a região do país que acaba ouvindo, a região do mundo, né? Às vezes a gente tem gente que mora em outro país aí que ouve a gente. Tem uma amiga, né, indiana, que eu conheci ela na Escócia, diz, eu ouço podcast, eu não entendo nada, mas eu tô ouvindo. Muito obrigado. Então, ajuda a gente a entender um pouco melhor quem são essas pessoas, né, que ouvem a gente aqui, que aparecem nos nossos analytics. E aí, além disso, né, já tá acompanhando a gente, já mandou feedback, a gente também pede para espalhar a palavra, né? Aquela tradicional piramidada no podcast. Escolhe um episódio que você gostou, um combinado de episódios, esse episódio ou algum outro, né? E manda para alguém que ou não conhece o nosso podcast, não conhece o formato de podcasts, e aí, enfim, apresentar para as pessoas essa nossa proposta aqui de comentar os acontecimentos da vida e tirar alguma reflexão disso. Talvez seja útil para alguma outra pessoa, né? E aí, agora começando temporada nova, quem sabe essa pessoa também acabe entrando para a competição do novo ranking 2021, mais uma semana de feedbacks, que a gente pode ter um novo campeão, uma nova campeã ou uma bicampeã. Aí se a Silvia continuar aí nessa busca incessante por conseguir algum prêmio que a gente ainda não pensou o que tem por aqui. Mas no mais é isso, a gente dá aquele tchau agora. E só complementando tudo, como o ciclo se fecha, a referência da música que eu indiquei, inclusive, tem Michael Jordan, não só na camiseta, como a citação do nome dele na música. Que isso? Então, nosso ciclo se fecha e é isso. Adeus. Então, falou, tchau, tchau.